Match News. É a Copa do Mundo. Curiosidades e histórias dos mundiais. Produção Agência Rádio Web. Durante a segunda e terça-feira serão definidas as outras 4 seleções classificadas às quartas de final da Copa do Mundo Rússia 2018. Das 8 nações envolvidas nestes confrontos, somente 2 já foram campeãs mundiais, Brasil e Inglaterra. Um destes duelos nunca foi disputado na maior competição de seleções. Brasil versus México. O Brasil leva vantagem nos jogos diante do México em mundiais. No último encontro entre as equipes, ocorrido na fase de grupos da edição passada, houve empate sem gols. Os outros 3 jogos terminaram com vitórias brasileiras: 4-0 em 1950, 5-0 em 54 e 2-0 em 62. A seleção mexicana disputou 14 Copas do Mundo. Quando foi anfitriã do Mundial em 1970 e 86, o time norte-americano parou na fase de quartas de final. Na Rússia, neste ano, a seleção treinada pelo colombiano Juan Carlos Osório busca novamente chegar, ao menos, entre as 8 melhores seleções do torneio. Bélgica versus Japão. A seleção belga disputa a Copa da Rússia com a pressão de construir uma grande campanha, especialmente por ter jogadores de destaque mundial. A equipe, em 1986, obteve a melhor classificação nas 12 participações que possui em Copas, a 4ª posição ao jogar a semifinal. Na ocasião, perdeu para a Argentina, campeã daquela edição. Desde 1998, a seleção japonesa tem sempre participado dos mundiais. A melhor campanha dos asiáticos se repetiu em 2 ocasiões, em 2002 e 2010, quando disputou a fase de oitavas de final. Neste ano, o Japão já alcançou esta situação e pode fazer história se eliminar a Bélgica. As 2 nações se enfrentaram apenas uma vez em Copas, em 2002, quando ocorreu um empate por 2-2 na fase de grupos. Suécia versus Suíça. A seleção sueca vai enfrentar uma seleção vizinha de continente nas oitavas de final na Copa da Rússia, e jogar contra europeus é algo que tem gerado dificuldades à Suécia. Desde 1994, a equipe não vence uma seleção europeia. Na ocasião, superou a Bulgária por 4-10. Depois, perdeu 2 vezes para a Alemanha e empatou em 2 oportunidades com a Inglaterra. A seleção suíça tem um desafio por superar na Rússia: passar das oitavas de final. Desde a edição de 1958 do Mundial, a Suíça não avança às quartas. A última vez que ela conseguiu o feito foi na Copa de 54, quando jogou em casa e caiu justamente nas quartas de final. Suécia e Suíça vão disputar um confronto inédito na história dos mundiais. Colômbia versus Inglaterra. A seleção colombiana está próxima de repetir o melhor desempenho de sua história em Copas do Mundo. Na edição passada, a equipe do técnico argentino José Pekerman chegou até as quartas de final, fase na qual foi eliminada pelo Brasil. Neste ano, para repetir a campanha, necessita superar a seleção inglesa. Inglaterra e Colômbia se enfrentaram apenas uma vez ao longo da história dos mundiais de seleções. No fechamento da fase de grupos da Copa do Mundo de 1998, a Inglaterra venceu a Colômbia por 2-0. Curiosidades e histórias dos mundiais. Produção Agência Rádio Web. Match News.